Aleluia. Amém. Deus abençoe, né, queridos? Vamos lá, então. Vamos para a leitura do texto base da mensagem desta manhã. Quero convidar você a ler comigo Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2 de Romanos, capítulo 12. Aleluia. Vou ler aqui na tradução igual a do telão, né? Então diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Bem, baseado nessa passagem, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é o poder sobrenatural de uma mente transformada. Inclusive, esse título, né, existe um livro com esse título, um livro de um autor chamado Bill Johnson, né, que é o poder sobrenatural de uma mente transformada. Mas eu não li o livro, tá? E não vou pregar sobre o livro. O que eu vou trazer aqui para os irmãos é o que eu tenho aprendido nas minhas meditações bíblicas em todos esses anos e tenho buscado, né, em Deus fazer a interpretação correta dessa passagem. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o poder sobrenatural de uma mente transformada. Você que tem acompanhado as nossas mensagens, você sabe que nós estamos ministrando sobre propósitos, né? Começamos a falar sobre isso no mês de setembro e agora no mês de outubro nós vamos dar continuidade a esse tema. E nós vimos que o maior propósito de Deus para as nossas vidas é nós vivermos para a glória de Deus, né? A primeira mensagem desse tema foi sobre isso, né? Você se tornar um verdadeiro adorador. Então você foi criado, você foi regenerado, você foi salvo, você foi santificado para ser um verdadeiro adorador. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vimos também que um dos propósitos de Deus para a igreja é a comunhão, é a koinonia, é nós estarmos juntos, termos uma vida de compartilhamento, aprendermos a viver em comunidade. Isso também é um propósito de Deus para as nossas vidas. E na minha última mensagem, nós falamos sobre você se tornar semelhante a Cristo. Então, um dos propósitos de Deus, destacados na palavra, é que você foi criado para ser semelhante a Cristo. Então Deus salvou você e automaticamente então você entra num processo de transformação onde Deus quer que você seja semelhante a Cristo. Como o apóstolo João disse, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E nós falamos nessa mensagem sobre esse assunto, que essa transformação, ela ocorre de dentro para fora, ela ocorre na sua mente. Então, ser semelhante a Cristo não é se tornar um clone de Cristo, é você começar a pensar igual a Cristo, é você passar por um processo de renovação da sua mente, e isso é o que os gregos chamam de metanoia. A palavra metanoia significa transformação de mente, mudança de pensamento. É dessa palavra também que deriva a palavra arrependimento. O que é o arrependimento? É você entender cognitivamente que você é um pecador, é você sentir profunda dor pelo seu pecado e é você se converter, é você mudar de comportamento. Então isso é metanoia, isso é renovação de mente. Então eu já quero começar dizendo que se você ainda não passou por isso, essa é a vontade de Deus para você, que a sua mente seja transformada. Eu quero falar sobre isso, e isso é, de alguma maneira, arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender. Inclusive quero abrir um parênteses aqui, estava ouvindo um pastor falar, né, que Jesus ele disse que quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, virá o fim, né? E ele disse assim, o problema é que hoje nós não pregamos o evangelho do reino,
Nós pregamos outros evangelhos, porque o evangelho do reino, ele começa com arrependimento, com metanoia. João Batista pregou arrependei-vos, Jesus pregou arrependei-vos, os apóstolos pregavam arrependimento. Então o evangelho do reino, ele começa com arrependimento e continua com a fé na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém aí? Estão me acompanhando? Então o desejo de Deus é que você passe por um processo de renovação da sua mente. Eu quero introduzir então essa mensagem dizendo que a mente é o que há de mais importante no ser humano. Eu acredito nisso. É na mente que nós conquistamos vitórias ou nós somos derrotados. Toda vitória pública vem depois de uma vitória na mente. É na mente que nós vencemos as tentações ou nós cedemos às tentações. Todo pecado que nós praticamos, sejam por palavras ou sejam por ações, eles começam na nossa mente. Portanto, o segredo para uma vida de vitória contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, está na nossa mente. E Jesus confirma isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 19, ele diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, os homicídios e a blasfêmia. E são essas coisas que contaminam o homem. Agora, quando Jesus diz que é do coração, ele não está falando do órgão físico coração. Ele está falando do seu íntimo. Ele está falando da sua mente. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você pegar esse versículo numa tradução mais atual, por exemplo, a Nova Tradução Linguagem de Hoje, ali diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, o que você pensa determina o que você sente, e o que você sente determina em muito aquilo que você faz. E por isso a Bíblia é tão enfática em falar sobre a importância de você passar por um processo de renovação da mente. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz: agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Então, baseado nisso, eu afirmo com convicção que a vontade de Deus é dar a você e a mim uma nova mente. Deus quer renovar as nossas mentes. Ele quer nos dar uma mente semelhante à mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz que nós temos a mente de Cristo. Agora, pastor, como é a mente de Cristo? A mente de Cristo, com certeza, é uma mente pura. A mente de Cristo, com certeza, é uma mente sobrenatural, é uma mente que crê no impossível. Inclusive, semana passada, fomos ministrados e abençoados aqui com uma palavra tremenda do apóstolo Josué Santos, onde ele falou sobre puro, simples e sobrenatural. E mostrou algo que eu concordo. Você vai ler o livro de Atos, você vê que o sobrenatural para a igreja primitiva era algo natural. Mas por quê? Porque a mente daqueles caras foi renovada. E era uma mente semelhante à mente de Cristo. Então, se hoje você orar: Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus, e eu aconselho você a fazer isso, essa é a vontade de Deus. Jesus, ele não vai transformar você num clone dele, como eu falei. Ele vai fazer você entrar num processo de metanoia, de arrependimento, de mudança de mente, para que ele te dê uma mente semelhante à dele. Inclusive, tem uma frase de um teólogo já falecido, o A.W. Tozer. Ele dizia assim: a mente é boa, Deus a criou, Ele nos deu uma cabeça e não era a sua intenção que ela servisse apenas como lugar para o chapéu. Ou seja, a nossa mente
ela deve ser usada para coisas boas. Eu sempre gosto de comparar, né? E se eu fosse comparar a nossa vida com um carro, por exemplo, né? O que seria a mente do carro? A mente do carro é o motor, que é a parte mais importante do carro. Se você tiver um carro com motor bom, a lataria pode estar meio danificada, o pneu pode estar meio careca, né? Claro, é perigoso, mas enfim, mas esse carro vai te levar aonde você precisa. Agora, se o motor estiver danificado, aí você vai ter sérios problemas, né? Esse carro vai certamente te deixar na mão. Então, trazendo para nós, a mente é o nosso motor. Se a tua mente for uma mente boa, uma mente semelhante à mente de Cristo, olha, você vai chegar aonde Deus deseja que você chegue. Então, o desejo de Deus, eu falo isso com convicção no meu coração, é renovar as nossas mentes. E hoje eu quero ser mais profeta, amém? Eu quero declarar que se isso não começou na sua vida, isso vai começar hoje, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aí ou não? Glória a Deus! Então a nossa mente é o que há de mais importante na nossa vida, e o desejo de Deus é renová-la. Agora eu pergunto, como Deus renova a nossa mente? Importante nós aplicarmos essa mensagem, como se dá esse processo de renovação da nossa mente. Então eu quero reler aqui o versículo 1 de Romanos capítulo 12, e nós vamos começar com esse versículo 1, olha só, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o primeiro ponto para a renovação da sua mente é você oferecer o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Então veja, é um culto racional. Você faz isso com o teu entendimento. Você faz isso porque você entende, eu agora estou me entregando em sacrifício inteiramente a Deus. Então o que eu quero dizer aqui, se você quer passar por um processo de renovação de mente, entregue a sua mente ao Senhor. Entregue a sua mente ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então o plano de Deus, o desejo de Deus é que você racionalmente, é que você, de uma maneira inteligente e sábia, entregue a sua mente para que Ele possa controlar. Porque Ele não vai fazer isso de uma maneira forçada. Deus é gentil, Ele quer que você faça isso com entendimento. Eu quero me entregar voluntariamente em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ao Senhor. Então, se você fosse um carro, Deus gostaria de controlar o seu motor. Se você fosse um computador, Ele gostaria de controlar o seu software, o seu disco rígido. Se você fosse um avião, Ele gostaria de ser o piloto. Mas como você é uma pessoa, Ele quer a sua mente. Ele quer que você entregue a sua mente como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, porque a mente é um campo de batalha, a batalha é na mente, irmãos, o diabo quer a tua mente também. Ou você entrega a sua mente voluntariamente ao Senhor, para que Ele renove a sua mente, ou a sua mente vai estar nas mãos do inimigo das nossas almas. Então, repito, Jesus deseja nos dar uma mente sobrenatural, porque a mente dele é uma mente sobrenatural. Então entregue a Ele a sua mente, entregue a Ele os processos básicos que existem na sua mente. O que é isso, pastor Peter? O teu funcionamento cerebral, a tua consciência, a tua atenção, a tua percepção, a tua memória, a tua imaginação, todos os processos mentais que acontecem com todos os seres humanos e que são base para os nossos comportamentos, isso nós temos que oferecer ao Senhor. E aí eu já dou um testemunho, é algo que eu faço, né? Eu sempre que estou orando, não vou dizer todos os dias literalmente, mas eu já fiz isso todos os dias, eu dizia: Senhor, meu funcionamento cerebral, minha atenção, minha percepção, minha memória, minha imaginação, minha consciência, tudo aquilo que eu sei que é base para o meu comportamento, eu entrego a Ti de uma maneira voluntária, de uma maneira racional, para que o Senhor esteja renovando a minha mente. Eu posso dizer que dia após dia eu tenho realmente tido uma mente transformada, e a minha mente, né, ela tem
acredito sim, tenho muita fé nisso, se tornado uma mente semelhante à mente do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro princípio para a renovação da nossa mente: ofereça a sua mente ao Senhor. Em Romanos 6, se você voltar ali, você vai ver Paulo falando isso mais uma vez, de você oferecer os membros do seu corpo como instrumentos de justiça. Em outro momento, nós oferecíamos os nossos membros como instrumentos de iniquidade, de pecado. Agora não, agora nós temos que oferecer os membros do nosso corpo para servirem à justiça. Inclusive, eu não vou cantar aqui, não vou, causar assim um transtorno para você, mas eu gosto muito do pastor Cirilo, eu gosto, tem aquele CD Coração em Arrependimento, ele canta isso, cada parte do meu corpo eu ofereço a Ti, como instrumento de justiça, que santifica o Teu nome. Então é isso que nós devemos fazer, oferecer a nossa mente ao Senhor. Amém? Está conseguindo me acompanhar? Levanta a mão aí se você está me acompanhando. Amém? Segundo ponto, Romanos capítulo 12, agora o versículo 2, diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeiro ponto, oferecer ao Senhor o nosso corpo. Segundo ponto, não se conformar com este mundo. É isso que esse texto está dizendo. E não sede conformados com este mundo. Então, se você quiser passar por uma renovação de mente, você não pode se conformar com este mundo. Você não pode tomar a forma deste mundo. Agora, pastor Peter, o que é o mundo? Você sabe o que é o mundo? O mundo é esse sistema que nós vivemos, Mas a Bíblia fala do mundo. Quer ver? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João. Vamos lá para 1 João, capítulo 2, de 15 a 17. E esse texto vai falar a você e a mim o que é o mundo. Olha só o que diz o apóstolo João. Ele diz assim, 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida ou a ostentação dos bens, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o segundo ponto, para uma renovação de mente, é você não se conformar com o mundo, é você não amar o mundo. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela está amando o mundo, Ai, como é bom o mundo. Eu odeio o mundo, essa que é a verdade. E as obras do mundo. Se eu pudesse, eu já estaria fora desse mundo, há muito tempo. Eu digo isso, Graças a Deus, eu não tenho prazer nesse mundo aqui. Quer dizer que eu sou infeliz? Tal? Não. Tem muita coisa legal, tenho minha família, tem coisas que a gente faz que trazem aí uma felicidade momentânea, Mas se eu pudesse escolher, já estaria fora há muito tempo, Nós não somos cidadãos desse mundo. Somos cidadãos do reino de Deus. Então nós não podemos amar o mundo. E nós vemos aqui que o mundo, ele é a concupiscência da carne, ele é a concupiscência dos olhos e ele é a soberba da vida. Então eu queria falar um pouquinho a respeito da concupiscência dos olhos, porque muito daquilo que nós pensamos, e muitas vezes a nossa mente não é renovada, porque nós não cuidamos com o que nós vemos. Os nossos olhos estão contemplando coisas que não agradam a Deus, nós estamos cobiçando coisas que não agradam a Deus, e aí a nossa mente, ela não é renovada. Por isso que Jesus, ele disse assim, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Então nós vemos que Jesus está falando, quer uma mente renovada, em outras palavras,
então cuida com aquilo que você vê. Porque aquilo que você vê, a concupiscência dos olhos, vai direto para a tua mente, não é verdade? Então aquilo que você vê determina o que você pensa. O que você pensa determina o que você sente. E o que você sente determina em muito aquilo que você faz. Então, se eu quero uma mente sobrenatural, eu tenho que saber lidar com o mundo, eu não posso me conformar com o mundo. Eu preciso saber lidar com a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos, com a soberba da vida. E a palavra aqui é guarde os seus olhos. Em Mateus 5:29, Jesus ele foi bem radical, né? Ele disse assim: se o teu olho direito te fizer pecar, arranca ele, joga fora. É melhor você entrar no céu caolho, cego, do que ir para o inferno enxergando bem. Pesado, né? Claro, não é literal, tá, irmãos? Não é para você pegar uma faca aí e cortar o teu olho. Mas ele está dizendo, ei, seja radical. Ei, cuide, ó a cobiça dos olhos. Cuidado, né? Então, quer uma mente renovada, você precisa cuidar, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. É terrível, cuide. Hoje até na TV, né, no campo de futebol, eu nem sabia disso. Alguém postou num grupo aí da igreja, né? Estava lá na propaganda ali da placa de publicidade, um tal de Fatal Model. Nunca tive ideia do que é isso. Aí alguém foi pesquisar, é acompanhante, é prostituição. Aberta, assim, ó, na TV, daí o teu filho vai lá, quero ver o que é esse Fatal Model. Pô, ele cai numa página de acompanhante, de prostituição, né? Então veja como as coisas estão terríveis. As coisas não se comparam nem um pouco com aquilo na época de Jesus, irmãos. Então a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, cai no teu colo. Então ou eu sou radical, ou eu vou viver uma vida com uma mente contaminada. Essa que é a verdade. Estou certo ou estou errado, irmãos? Essa é a verdade. Então eu não posso amar o mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. Então se eu quero uma mente sobrenatural, eu preciso guardar os meus olhos. Quer ver? Vamos à palavra. Provérbios 4:25 diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Está dizendo, ei, cuide, foco, não se desvie. A continuidade do versículo diz, não se desvie para a direita, para a esquerda, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Provérbios 17:24 diz que o prudente mantém a sabedoria à vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O cara está pondo, valeu, cara, é que esse eu não dei para você, né? É isso aí, diz isso, que os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Ou seja, o tolo, ele não guarda os seus olhos, ele não toma cuidado com o que vê, está na internet, não tem cuidado, né? Está assistindo ali alguma programação, não tem cuidado. Então cuide com o que você vê, né? Nós temos muito cuidado com isso, porque nós sabemos que isso pode contaminar a nossa mente. Então o sábio, ele mantém a sabedoria à vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Então, meus queridos, vamos nos disciplinar, aprender a ter um relacionamento com o mundo. Não ame o mundo, não ame aquilo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isso vai passar. Você não leva nenhuma dessas coisas com você. Agora, aquele que faz a vontade de Deus, diz a palavra, esse permanece para sempre. Então vamos cuidar com o que nós vemos. O Salmo 101:3, o salmista diz, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Jó disse, fiz aliança com os meus olhos, como os colocaria em uma moça, em uma virgem. Então nós precisamos guardar a nossa mente. Inclusive para você que é homem aí, né? Tem um livro intitulado 150 maneiras de paparicar a sua esposa. Eu ganhei esse livro de uma irmã no início aí do nosso casamento, e isso me marcou, né? Então um dos capítulos dizia, olha, guarde os seus olhos para contemplar a beleza somente da sua esposa. E aí citava Jó capítulo 31, versículo 1, né? Fiz aliança com os meus olhos para não colocá-lo em uma virgem ou em uma moça. Então o homem saiba, essa mulher que você escolheu para casar, é ela que você tem que contemplar,
entendeu? As outras não existem, irmãos, essa é que é a verdade. Senão você está em pecado, né? Olha que grave, Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já cometeu adultério, né? Claro, que vamos ser bem equilibrados. Se você olha para uma mulher bonita, aquela primeira olhada, pô, né, achou bonita, não tem problema nenhum. O problema é a cobiça, né? É aquela segunda olhada, enfim. Mas você tem que saber lidar com isso, irmão. Isso é algo, ou a gente aprende a lidar com isso, ou a nossa mente, ela vai ficar sempre contaminada. É assim que funciona. Por exemplo, não foi o erro de Davi? Davi, o homem segundo o coração de Deus, deveria estar na guerra, não está. Vai passear ali no terraço do palácio. Ele contempla uma mulher muito bonita tomando banho. Cobiça, deseja. Manda perguntar quem era. Comete adultério, depois homicídio. Problema, cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. Levou o homem segundo o coração de Deus a adulterar, cometer homicídio. Foi perdoado. Glória a Deus, hoje está no seio de Abraão, mas as consequências foram graves. Sansão desce até a terra dos filisteus, vê uma mulher bonita, chega para o pai dele e diz, eu quero que você arrume aquela mulher lá, uma filisteia para casar comigo. O pai dele ainda insiste, diz, mas meu filho, não tem ninguém aqui no nosso povo para você casar, tem que ir lá nos inimigos, nos filisteus, é essa que me agrada. Em outras palavras, estou com tesão por essa mulher, é essa, pai, que eu quero. É verdade. Cobiça dos olhos, cobiça da carne. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. O resultado do amor ao mundo é a morte, é a perdição. Então, se eu quero uma mente renovada, preciso primeiro entregá-la a Deus. Em segundo lugar, eu tenho que cuidar com as portas da minha mente, né? E a cobiça dos olhos é uma delas, que faz parte do mundo. Então, por que muitas vezes eu não consigo ter uma mente pura, uma mente de Filipenses 4:8, uma mente renovada? Por quê? Porque eu cobiço. Porque eu não cuido com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu ouço. Então tem que existir um radicalismo, né? Eu até me lembro, a gente aprendia isso, né, em cursos de batalha espiritual, enfim, e assim, unja o cabo do seu computador ali, né, da internet, unja não sei o quê, unja não sei o quê. Olha, sinceramente, eu vou falar para você, eu acho que isso aí não traz resultado nenhum, cara. Assim, ungir o cabo da tua internet, o teu Wi-Fi, essas coisas, não impede que uma imagem impura entre no teu computador, esse tipo de coisa. Então, ou você é radical, ou você não é, irmão. Entende? Então, a gente espiritualiza, às vezes, algumas coisas, né? Como se o óleo fosse impedir de acontecer alguma coisa ali na sua vida, né? Não. Pode até fazer isso, mas se você não for radical, as coisas não vão mudar na sua mente. Então, primeira coisa, ofereça a sua mente ao Senhor, né? Ofereça ela como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não se conforme com o mundo. Essa é a única maneira de você experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu acredito que todo mundo aqui quer viver e experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Para isso a nossa mente precisa ser renovada. E aí vamos para o último ponto da mensagem. Se você quer uma mente sobrenatural, eu não quero ser repetitivo, porque eu já falei sobre esse ponto na última mensagem, mas vou destacar algumas coisas. É você ter um relacionamento com a palavra de Deus, irmãos. Então, primeira coisa, ofereça a sua mente ao Senhor. Segunda coisa, guarde os seus olhos. Terceira coisa, palavra de Deus. Então, Romanos 12, versículo 2, vai falar para você não ser conformado com esse mundo, mas ser transformado pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor, né? Então, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor está onde? Na sua palavra. Então, Deus, pela sua palavra, muda a nossa mente, nos dá uma mente sobrenatural. É impossível desenvolver uma mente sobrenatural, a mente de Cristo, sem um relacionamento com a palavra de Deus. É um instrumento que Deus usa, o Espírito Santo usa, para mudar a nossa mente. Então eu preciso preencher a minha mente com a palavra de Deus. Eu falei isso aqui na última mensagem. A nossa mente muda quando? Quando as mentiras são substituídas pelas verdades.
Né? Jesus disse, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra, ela é viva. Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então quando Deus fala, as coisas mudam. Por isso que eu digo, eu posso vir aqui e pregar a minha palavra. Pregar uma mensagem, uma palestra motivacional que vai fazer você sair daqui, eu sou o máximo, coisa maravilhosa, mas não muda ninguém, irmão. Essa que é a verdade. Agora, quando Deus fala, aí as coisas mudam. Não é minha palavra como martelo, diz o Senhor, não, como que é, Mauro? Mas como que é o versículo? Fogo, isso, fogo, diz o Senhor, como martelo que esmiuça a penha. Então a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Transforma as nossas vidas. 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para instruir, para corrigir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Atos 17, 11, fala dos bereanos, que eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque todos os dias eles examinavam as escrituras, para ver se aquilo que os apóstolos pregavam era de fato assim. Lucas 24, 45 diz que Jesus abriu o entendimento de 2 dos seus discípulos ali, para que eles compreendessem as escrituras. Então o terceiro ponto aqui para a renovação da nossa mente é uma relação íntima com a palavra de Deus, amém? Então tem muitas pessoas que são leitores, mas leem pouco a Bíblia, ouvem pouco a palavra de Deus. Não é a Bíblia, é a palavra de Deus que nós precisamos ler, né? Porque o que tem poder, eu repito, não é o livro, tá, irmãos? O que tem poder é o que está escrito aqui. Se você lê o que está escrito, se você assimila, memoriza o que está escrito e pratica o que está escrito, aí você tem poder. O livro em si não tem poder, né? A gente sempre fala, tem gente que deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 91, ali na entrada de casa. Não, o livro não tem poder nenhum de proteger tua casa, né? Eu já conversei com pessoas que eles diziam, né? Sempre cito isso, colocava a Bíblia na cabeça, pastor, eu ponho a minha Bíblia na minha cabeça, assim, eu abro ela, ponho no meu peito. Falei, cara, não dá, você não recebe a palavra por osmose, aquilo não pula dentro de você e você agora está vivendo a palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa memorizar, você precisa aplicar a palavra na sua vida, e aí sim você vai ter uma arma poderosa nas suas mãos, porque aí você vai ter uma espada, e quando o inimigo te atacar, você vai saber contra-atacar. Como? Com a palavra de Deus. Aí vem uma tentação de orgulho, você rebate, não, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, morte de cruz. Aí vem uma tentação de imoralidade, e você diz, não, está escrito, sede santos, porque eu também sou santo. Não vos conformeis com este mundo. Aí vem uma tentação para você ficar em casa dormindo o dia inteiro, não ir trabalhar, tentação de preguiça, e você diz assim, não, está escrito que o preguiçoso deseja e nada alcança, mas o desejo dos diligentes são amplamente satisfeitos. Eu vou trabalhar, né? É assim que funciona. Você acha que todo dia eu tenho vontade de trabalhar? Quem é autônomo aqui sabe, né? Às vezes a gente quer ficar dormindo o dia inteiro, né? Mas todo dia eu trabalho, irmão. Por quê? Não é verdade? Se eu não trabalhar, o que vai acontecer? Diz a Bíblia, o telhado da casa enverga, né? Então é com trabalho que você prospera, biblicamente falando, né? Então vem uma tentação de mentira, e você diz, não, está escrito, não mentirás. Você vai rebatendo a tentação com a palavra de Deus. Por isso que a gente cai em tentação muitas vezes. A gente não tem a arma, a gente não usa a arma correta, ou não tem ela, né? Porque nós não lemos, não memorizamos, não assimilamos, e nós acabamos falhando. Então, queridos, queria deixar essa palavra com vocês e dizer que esse é o desejo de Deus. Temos orado por isso,
para que Cristo seja gerado na nossa igreja, para que nós venhamos a ter a mente de Cristo. Esse é um dos propósitos de Deus. Paulo diz que ele sentia dores de parto, para que Cristo fosse gerado ali nas igrejas que ele iniciou, né? E nós também temos esse sentimento. Queremos ver você crescer espiritualmente, amadurecer, queremos ver você vencendo o pecado, o mundo, o diabo, queremos ver você avançando dentro daquilo que é a vontade de Deus para você. Mas o segredo é a renovação de mente. Não tem como. Não existe algo automático, né? Nós precisamos racionalmente consagrar a nossa mente ao Senhor, precisamos, em nome de Jesus também, guardar ali os nossos olhos, né? Os nossos ouvidos, as portas da nossa mente, e precisamos sim nos relacionar ativamente com a palavra de Deus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, chamar aqui já o